Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Aqui é o Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Por acaso você se lembra de uma abertura que falava assim: "Alô, criançada! O Bozo chegou, trazendo alegria para você e o vovô." Se não for da sua época, tenho certeza de que você deve ter algum parente mais velho. Afinal, esse é um trecho da abertura de um dos programas infantis mais famosos que já passaram pela televisão brasileira. Além do Brasil, o palhaço Bozo fez muito sucesso em vários outros países do mundo, entre eles Estados Unidos, Austrália, México e Tailândia. Isso porque o personagem não é uma criação brasileira. Você sabia disso? Na verdade, o Bozo foi criado pelo empresário americano Alan Livingston no ano de 1946. E 11 anos mais tarde, em 57, o artista Larry Rarmon comprou os direitos criativos e o transformou em uma franquia. Com o tempo, não havia apenas um palhaço chamado Bozo, pelos canais de TV principalmente, mas vários, cada um com seu próprio programa. Por aqui, foi ninguém menos que Silvio Santos o responsável pela ideia de fazer uma versão nacional do personagem. As preparações começaram em 1979 e logo o próprio Larry Rarmon definiu quem seria o primeiro Bozo no Brasil, o comediante Vandeco Pipoca. A estreia do programa aconteceu em setembro de 1980. O sucesso foi tão grande que não demorou muito para que mais profissionais fossem contratados para interpretar o palhaço em outras cidades além do Rio de Janeiro e São Paulo, como Salvador e Belo Horizonte. Entre os atores escolhidos e que trabalharam na mesma época com o personagem, os que mais chamaram a atenção foi Arlindo Barreto e Luiz Ricardo. Na época em que Arlindo foi escolhido, Larry também esteve presente aqui no Brasil para selecionar os atores. Ainda de acordo com a história, o clima não estava muito agradável no estúdio durante os testes. Veterano do gênero porno-chanchada, Arlindo teria escutado o americano tratando os candidatos ao papel com muita impaciência e mau humor. Então, ao invés de entrar pensando em ganhar o trabalho, ele entrou na sala para, digamos, se vingar dos colegas. Já com o figurino e pronto para começar, Arlindo saiu do convencional e disse palavrões, xingamentos, fez gestos e acabou atraindo as risadas de toda a equipe no local, enquanto o americano ficava sem entender as piadas, não entendia nada. Ao ver a reação das pessoas no estúdio, Larry pensou que tinha encontrado algo raro, o melhor comediante do país. Sabe o que aconteceu? Arlindo foi rapidamente contratado e, em pouco tempo, estava revezando o palco com Luiz Ricardo. Afinal, chegou um momento em que o programa se tornou tão famoso que os atores passavam horas em frente às câmeras. Bom, já entre Arlindo e Luiz, o que a história conta é que existia uma longa rivalidade entre eles, a ponto dos dois discutirem algumas vezes nos bastidores e ainda, supostamente, terem brigado fisicamente enquanto estavam fantasiados de Bozo. Consegue imaginar uma cena dessas? Peruca pra cá, peruca pra lá. Deve ter sido engraçado a história. O fato é que Arlindo Barreto tornou-se ainda mais conhecido posteriormente. E não apenas pelo seu trabalho, mas também pelas polêmicas que rodearam sua época como Bozo. Um exemplo disso vem direto de uma manchete de 1998 do jornal Notícias Populares, que foi publicado muitos anos depois do final do programa aqui no Brasil. Com letras grandes o suficiente para que todo mundo conseguisse ler de longe, a manchete dizia: Bozo era movido a cocaína na TV.
Bozo, o rei das manhãs, o palhaço mais famoso do Brasil, usava cocaína. A polêmica foi revelada em uma reportagem com a participação do próprio Arlindo, que contou que a droga era o seu segredo para manter toda a alegria durante as várias horas de gravação. Nas palavras do ator, o entorpecente o ajudava a aguentar a fantasia do Bozo, o calor dos estúdios, a gritaria das crianças e todo o desgaste do conjunto. Só que o vício começou a prejudicar o organismo do ator, obrigando-o a usar pedaços de algodão no nariz como forma de evitar a coriza. Em uma entrevista de 2021, ele disse que seu uso desmedido com a droga resultou em um único episódio que mudou sua carreira: um sangramento no nariz. Foi nesse momento que Arlindo percebeu o quanto o consumo do entorpecente estava fazendo mal para a sua saúde. E também foi o estopim para que a emissora decidisse afastá-lo do papel de Bozo. Além de o ajudar a dar um up em suas apresentações diárias, a cocaína também contrabalanceava o vício em bebida, que surgiu depois da morte da sua mãe. Bom, eu tenho que dar uma parte aqui. A sua mãe, que era atriz e apresentadora, Márcia de Windsor, foi muito famosa na época, e eu tive o prazer de protagonizar uma novela na TV Record com ela. Então vamos voltar agora ao Arlindo. Ok. Em uma de suas várias entrevistas sobre a época, ele disse que achava que o álcool o ajudaria a passar pelo momento mais difícil na vida. Mas ela só o levou mais para baixo. De qualquer forma, antes de deixar a roupa de palhaço de lado, o ator passou por bons momentos com seu salário e o dinheiro que vinha com o marketing. Ele chegou a ter apartamentos, uma casa de campo, carros esportivos e até alugou jatinhos em determinadas ocasiões. Contudo, mesmo tendo uma vida interessante, com muito do que o dinheiro pode comprar, nenhuma das aquisições de Arlindo realmente chamava sua atenção. As compras eram simplesmente uma tentativa de preencher um vazio interno. Às vezes, pensamos que o dinheiro pode sim trazer felicidade, não é? Mas quando chegamos a determinado ponto na vida, uma questão pode surgir. Será que valeu a pena? Para Arlindo, sua vida só mudou de verdade no final da década de 80, quando entrou para a Igreja Evangélica. Depois de muitos anos lutando contra seus problemas com a bebida e as drogas, o ator se tornou adepto ao protestantismo e passou a aprender mais sobre a palavra de Deus. Isso foi o suficiente para que ele percebesse grandes mudanças ao seu redor e em sua própria personalidade. Não demorou muito para que ele se convertesse e, talvez o mais surpreendente, fosse ordenado pastor. O ano era 1991, quando Arlindo escolheu a Igreja Batista e mudou completamente sua visão do mundo. Ele chegou a dizer que um dos pontos mais importantes para escolher outro caminho veio logo após um grave acidente de trânsito, que foi tão sério que o colocou entre a vida e a morte. Em uma conversa com um pastor enquanto estava na UTI, Arlindo aprendeu, de acordo com a visão cristã, que existe um arrependimento que salva e que Jesus é o único Salvador. Todas aquelas informações o fizeram sentir uma espécie de tristeza responsável por nos motivar a mudar. E foi o que ele fez. Antes de se tornar o Bozo, Arlindo disse que tentou conseguir um papel na Globo, no entanto, acabou sofrendo assédio sexual de algum diretor da emissora. Segundo o ator, o homem disse que daria o papel a Arlindo em troca de relações sexuais. Irritado com essa manipulação, o ator ouviu que nunca mais entraria na Globo. Isso fez com que ele prometesse a si mesmo que um dia conseguiria abater a audiência da emissora de alguma forma. Foi então que, depois de 5 anos, Arlindo recebeu o papel do Bozo e realmente conseguiu o feito de ter o seu programa mais visto que uma atração global. Mais curioso do que isso é o fato de que anos antes, em uma época em que o ator nem tinha sido escolhido para ser o palhaço, ele teve um relacionamento com ninguém mais, ninguém menos que a Gretchen.
Na verdade, não apenas um simples relacionamento. Eles estiveram casados por 2 anos. O ator chegou a produzir um musical com a cantora chamado Vamos Cantar o Disco, Baby. Já como pastor, Arlindo ingressou em um trabalho de apresentações por todo o Brasil, em que ele viajava para várias igrejas e pregava como palhaço Mr. Clown. Embora fosse conhecido pela comunidade evangélica como Pastor Bozo, a mudança de nome se deu pelo fato de Bozo ser protegido por direitos autorais. Afinal, como eu contei anteriormente, trata-se de uma marca americana. Arlindo chegou a se reunir com Larry Harmon e solicitou que pudesse usar o palhaço para fins religiosos. Contudo, o empresário americano não se mostrou aberto para esse tipo de acordo. Esse empecilho dos direitos autorais fez também com que o filme baseado na vida de Arlindo tivesse alguns nomes trocados. Por exemplo, na produção cinematográfica, Bozo virou Bingo e Arlindo se tornou Augusto. O resultado? Bingo, o rei das manhãs. Inclusive, durante o processo de criação da história, Arlindo deu uma condição para autorizar o filme. Ele pediu que a parte de sua vida religiosa aparecesse no roteiro, uma vez que o agora pastor a considera extremamente importante. Agora me diga, você sabia de todas essas informações sobre o Bozo? Tem algum outro personagem clássico da TV brasileira que você teria vontade de conhecer a história? Me conte nos comentários e até logo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau!